boa noite para todos e todas, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos novamente isolados, nós estamos novamente em isolamento, e novamente vem esse sentimento de estarmos muitas vezes fechados, esse sentimento de muitas vezes nós estarmos com as mãos atadas, sem podermos fazer muita coisa. E muitas vezes isso nos leva a dúvidas, muitas vezes isso nos leva a preocupações, muitas vezes isso nos leva até mesmo a questionamentos. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? O que a gente deve fazer? Será que isso está certo? Será que nós deveríamos obedecer? Então, com base nisso, eu preparei uma palavra que eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu, para que possa trazer paz ao seu coração, mas ao mesmo tempo que possa trazer uma motivação para a sua vida, e assim nós continuarmos com a esperança de que sabemos que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, Ele continua com o controle de toda a situação. Nós devemos nos lembrar que o Senhor, mesmo em meio a tudo isso, e tantas outras coisas que já aconteceram com a humanidade em todos os tempos, o Senhor, Deus, o nosso Deus, Ele continua sentado em seu trono. Ele continua sentado em seu trono. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não enfraqueceu. Ele não está distraído. A palavra do Senhor diz que não dorme e nem dormita, que significa cochilar, né? Então eu vou traduzir: Deus não dorme nem cochila. Então não pense que toda essa situação significa que Deus esteja distraído, ou que de alguma forma Ele tenha perdido sequer uma parte do controle de tudo. O mesmo Deus que criou céus e terra, o mesmo Deus que criou todo o universo, o mesmo Deus que me criou e que te criou, Ele continua com o controle de tudo. Ele continua com o controle de tudo. Então a mesma fé que nós temos que ter nos bons momentos, nos momentos felizes e tranquilos, é a mesma fé que nós precisamos demonstrar nos momentos difíceis e nos momentos de crise. É a mesma fé. Aliás, eu vou um pouco mais longe, porque são exatamente nos momentos difíceis em que a nossa fé é provada e ela precisa ser demonstrada. Fé não é algo para se explicar, fé não é algo simplesmente para se dizer. A fé é algo para se demonstrar. E nós só conseguimos, de fato, verdadeiramente, demonstrarmos a nossa fé quando ela é colocada em jogo. Quando somos desafiados a isso. Quando situações adversas acontecem na nossa vida e a gente precisa, de fato, provar a fé que nós tanto pregamos, a fé que nós tanto falamos. Porque dizer que nós temos fé, pregar um Deus, pregar um Jesus, quando tudo está lindo e maravilhoso, quando tudo está tranquilo, é muito fácil. Mas continuar tendo fé, continuar pregando o Deus que nós temos, o Cristo que nós acreditamos, o nosso Cristo Salvador, nesses momentos mais difíceis, é justamente quando nós provamos que aquela fé que a gente sempre disse que teve, de fato nós temos. E muitas vezes o Senhor nos coloca em situações difíceis, justamente para que possa nos ensinar. E eu fiz uma lista de pessoas da Bíblia em que a gente pode ver isso na vida deles. E que tudo isso a gente pode trazer também para a nossa vida. Antes de passar para a lista, eu gostaria de ler um texto com você, lá do livro do profeta Isaías. Então eu quero, se você está com a sua Bíblia aí, abra aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, no versículo 4.
capítulo 25, versículo 4. Profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 25, no versículo 4. Se você achou, eu vou ler aqui. Diz assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como tempestade contra o muro. O Senhor, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Por isso eu coloquei aí no título. O título dessa mensagem é Refúgio em meio ao isolamento. Nós precisamos entender uma coisa: o isolamento, ele pode ser algo ruim e difícil. Difícil eu acredito que ele sempre vai ser. Mas ele pode ser ruim ou ele pode ser bom, dependendo de como nós enfrentamos ele. Dependendo de como nós enfrentamos o isolamento. E aqui eu quero fazer justamente, passar para você justamente essa lista de pessoas, de homens e mulheres que passaram por períodos de isolamento e o que foi que Deus fez na vida deles nesses períodos. Antes eu queria dizer uma coisa para você. Muitos perguntam por que dessa pandemia, o porquê desse coronavírus, o que Deus... não estou dizendo que Deus mandou essa pandemia, mas é fato, a gente conhece a Bíblia e sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Então Deus está permitindo, né, que isso aconteça. E o que Deus quer então com tudo isso? O que Ele espera de nós? O que Ele quer de nós? Bom, eu não tenho a resposta para isso, mas eu tenho uma resposta para você. Eu sei que quando nós continuamos firmados em Deus, em todas essas situações, Deus ele nos dá a resposta no devido tempo. Ele nos ensina durante o período e após o período nós temos a resposta de Deus por que passamos por aquilo. Por que precisávamos passar por aquilo. Então, eu não sei te dizer o porquê da pandemia, eu não sei te dizer o porquê de cada situação que cada um de nós passamos, mas eu sei te dizer que Deus tem um propósito para todas as coisas e que Ele responde no devido tempo, se nós, é claro, continuarmos e caminharmos com Ele, e é isso que eu gostaria de mostrar para você. O que eu posso falar para você é o que Deus fez na vida de muitas pessoas em períodos de isolamento. E eu começo agora. Noé e sua família, eles foram isolados pelo período aproximado de 1 ano na arca, durante o dilúvio. Foram 40 dias de dilúvio, de chuvas, sem parar. E depois eles ficaram mais vários dias dentro da arca, até que a água abaixasse, secasse e eles pudessem sair. Eles ficaram isolados por aproximadamente 1 ano dentro da arca. Passaram por um período de isolamento. Mas Deus os livrou da crise que estava passando do lado de fora. Deus os isolou. Eles precisaram ficar isolados. Mas eles foram livres por Deus da crise que estava acontecendo do lado de fora. E passado o período de isolamento, Noé, ele junto com a sua família, repovoaram o mundo. Então Noé, aquele homem que foi isolado dentro de uma arca, ele se tornou o pai de todas as nações, após o seu período de isolamento. Jacó foi isolado por um período de 20 anos com Labão, porque ele precisava fugir de Esaú, seu irmão, que queria matá-lo. Então Jacó ele fica isolado e escondido durante o período de vários anos. Mas quando Jacó volta, quando ele sai do isolamento, ele sai com uma nova família. Ele sai próspero e ele sai com um novo nome. Jacó recebe o nome de Israel.
o nome do povo de Deus. Ele recebe o nome que ia ser dado, que vai ser dado ao povo de Deus, logo após o seu isolamento. José, do Egito, ele foi isolado. Foi isolado pela escravidão no Egito e foi isolado na prisão no Egito. Durante muitos anos, José viveu em isolamento, seja da escravidão ou seja na prisão do Egito. Mas a prisão foi uma escola para José. A escola que ele precisava para a grandeza em que ele iria se tornar. O segundo homem no comando do Egito. José se tornava, depois do seu isolamento, o segundo homem mais poderoso do Egito. E isso fez com que ele salvasse toda a sua família da morte pela fome e também todo o seu povo, que ele recebeu no Egito e deu abrigo, e deu alimento, e deu todo o suprimento que o seu povo precisava logo depois do seu período de isolamento. Moisés foi isolado por Deus por um período de 40 anos no deserto, fugindo de medo do Egito. Ele vai para o deserto e no deserto ele fica isolado por 40 anos. Mas depois de 40 anos, Moisés sai do isolamento e ele retorna, ele ressurge ao Egito como salvador do povo de Deus. Ele retorna do deserto, ressurge no Egito e ressurge como salvador do povo de Deus. Noemi foi isolada em Moabe. E lá em Moabe, Noemi ela começa a passar por uma situação muito difícil na sua vida em que ela quase desiste. Mas saindo de lá, saindo do isolamento em Moabe, voltando para sua terra, voltando para o seu lugar, ela vive uma das histórias de amor mais impressionantes e incríveis que existem na Bíblia. Davi foi isolado por um período de aproximadamente 15 anos. Do período em que ele foi ungido rei até assumir o trono de Israel, Davi viveu em isolamento para que não fosse morto, porque ele era muito perseguido. Mas após assumir o trono de Israel, Davi é considerado até hoje o maior rei que Israel já teve. E o homem segundo o coração de Deus. Elias foi isolado em Querite, nos ribeiros próximos de Querite. Ele fica isolado algum tempo, mas quando ele retorna, ele sozinho luta contra todos os profetas de Baal. Vence os profetas, derrota os profetas e mata todos os profetas de Baal. Jonas foi isolado por 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Ficou isolado durante 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. E quando finalmente ele consegue sair do seu isolamento, ele vai para Nínive, prega em Nínive, e um grande avivamento acontece naquela cidade. Uma cidade dada como perdida. Uma cidade dada como deixada para lá. Ela recebe a palavra, ela se arrepende, se converte, há um grande avivamento naquele lugar. Depois do isolamento de Jonas. Daniel foi isolado por 70 anos na Babilônia. 70 anos Daniel ficou isolado na Babilônia. Mas durante esse período, Daniel viveu experiências incríveis. Mesmo isolado do seu país, isolado do seu povo, Daniel viveu experiências incríveis. Escreveu um livro que levou o seu nome, que ganhou o seu nome. E além de escrever
o livro de Daniel, ali no próprio livro de Daniel, ele tem também revelações de Deus a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo no futuro. Ele recebe revelações do futuro dadas por Deus para ele a respeito de como o Senhor se relacionaria com o seu povo muito e muito e muito tempo depois, e coisas ainda que nem aconteceram, coisas ainda que irão acontecer. Esther foi isolada no palácio persa, porque foi colocada como esposa do rei persa. Ela foi isolada no palácio persa. Mas por conta desse isolamento, ela, através de Deus, através de ser guiada por Deus, ela foi responsável por salvar todo o seu povo da morte. No período de isolamento dela, Deus usou ela para que ela fosse responsável por salvar todo o povo dela da morte. Os discípulos de Jesus, eles foram isolados por 10 dias no templo. Quando Cristo, antes de subir aos céus, ele chegou para eles e disse: permaneçam, fiquem firmes e fiquem no templo, até que do alto vocês sejam revestidos. E eles ficaram em isolamento por 10 dias. Depois de 10 dias, veio o Pentecostes e o Espírito Santo foi derramado com poder sobre a vida deles. E através do Espírito Santo, esses homens, os discípulos, eles formaram, ergueram a igreja de Cristo. Depois de um período de isolamento deles. Paulo foi isolado durante 3 anos no deserto da Arábia. Durante 3 anos. Quando ele voltou, Paulo colocou o mundo de cabeça para baixo. O primeiro missionário que já existiu. Paulo, o primeiro missionário. Depois de um período de isolamento de 3 anos no deserto da Arábia, Paulo retorna e ele põe o mundo de cabeça para baixo. Paulo também foi isolado na prisão em Roma. Ficou isolado na prisão em Roma. Quando Paulo sai da prisão de Roma, quando ele sai desse isolamento na prisão de Roma, ele havia escrito as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. No período de isolamento, ele escreveu essas 4 cartas. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Quando ele saiu de lá, ele tinha escrito essas 4 cartas. João, o apóstolo João, foi isolado na ilha de Patmos. Ficou lá preso na ilha de Patmos. Ele foi preso e ficou lá isolado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele recebe do próprio Cristo o livro profético mais importante que nós temos. O documento profético mais importante que nós temos, que é o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Ele recebeu lá, no seu isolamento. E agora o último, e com certeza mais importante de todos, Jesus. Jesus foi isolado por 3 dias no túmulo. Jesus ficou isolado por 3 dias no túmulo. Mas ao 3º dia ele ressurge, ele ressuscita com poder e com glória, nos dando a salvação, nos garantindo a salvação. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Deus que agiu na vida desses homens e mulheres que passaram pelos seus períodos de isolamento e foram transformados e foram usados. O mesmo Deus é o Deus de hoje. Deus não parou de agir.
ele não parou de trabalhar. Ele não parou de usar e transformar o seu povo. O mesmo Deus que agiu em todas essas pessoas que eu citei, em suas vidas, em períodos de isolamento, é o mesmo Deus que quer transformar a minha vida e a sua vida no nosso período de isolamento. Eu não sei o que Deus quer com o isolamento, mas eu sei que Ele quer alguma coisa com você. Eu sei que Ele quer alguma coisa com você. Eu sei que eu quero sair desse isolamento, como eu já tive os meus isolamentos no passado, um deles que eu já citei muitas vezes para vocês, em que eu passei alguns anos da minha vida em depressão, e depressão, para quem sabe, é um isolamento. Eu sei que saiu um outro homem, surgiu, renasceu um outro homem, um novo homem, daquele período de isolamento. Eu era um homem completamente diferente antes da depressão. E depois da depressão, depois desse meu período de isolamento, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Mas não parou por aí. Não parou por aí porque eu entendi que todas as coisas que acontecem e todas as coisas que eu passo na vida são coisas que Deus está me ensinando. São coisas que Deus está trabalhando na minha vida e querendo que eu aprenda algo, querendo que eu me transforme, querendo que eu cresça. E da mesma forma, Deus está falando para você hoje também. Não encare o isolamento como uma prisão. Paulo, nem quando estava preso, encarou a prisão como uma prisão. Lá de dentro da prisão, ele buscava inspiração para poder falar aos crentes, para poder falar aos cristãos que estavam do lado de fora. Por isso que eu digo para vocês, a gente pode estar cada um na nossa casa, a gente pode estar presos, entre aspas, mas eu não me sinto preso nem um pouco. Porque mesmo que de certa forma isso seja uma prisão, eu quero me sentir hoje como Paulo, não escrevendo, mas falando com você. Quando Paulo escreveu essas cartas, as cartas para Efésios, para Filipenses, para Colossenses, para Filemão, em nenhuma das cartas ele está se lamentando por estar dentro da prisão. Em todas as cartas ele está buscando passar esperança, buscando passar orientação, buscando passar correção para a vida das pessoas que estavam do lado de fora. Porque Deus continuava agindo na vida dele ali dentro. Deus não era menos Deus porque Paulo estava preso. Ele continuava sendo o mesmo Deus e Paulo sabia disso. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus continua sendo o mesmo Deus. Mesmo que nós estejamos cada um na nossa casa, fazendo culto dessa forma. Claro que nós gostaríamos de estar lá na igreja. Claro que a gente gostaria de ter tido aquele louvor abençoado antes da palavra. Com certeza, nós gostaríamos. Esse tempo vai voltar. Vai chegar logo. Se Deus quiser, domingo que vem a gente vai estar na igreja de novo. Mas se não tiver, o fato é que Deus ele não diminuiu nem um pouco. O fato é que Deus continua sendo Deus. E Deus continua cuidando de cada um de nós. E Deus continua querendo nos ensinar. Deus continua querendo nos moldar, nos transformar. O que compete a cada um de nós é sermos como esses homens e mulheres que eu citei. Estarmos atentos ao que Deus quer nos ensinar. Estarmos atentos ao que Deus quer nos orientar. Para que a gente saia do isolamento melhores do que nós estávamos antes. Todos eles que eu citei, eles saíram do período de isolamento deles melhores do que eles estavam antes. Fazendo coisas incríveis através de Deus, é claro, não pela capacidade deles, mas através do poder de Deus.
Um dos exemplos que eu mais gosto é o exemplo dos discípulos. Porque apesar de eles terem ficado todo aquele tempo aprendendo com Jesus, uma coisa ficou clara ali com o Pentecostes. Eles poderiam ter recebido todas as orientações de Jesus, mas sem o poder que vem de Deus, você e eu não conseguimos fazer nada. Aquilo que Jesus tinha dito para eles lá, que está escrito lá no texto de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, quando ele usa aquela analogia da videira, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Ali Jesus diz para eles o seguinte: vocês precisam estar ligados a mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. E continua sendo assim até hoje. Nada disso mudou. A própria palavra diz que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. E essa palavra de Jesus não é diferente. Não é diferente. Ele disse em João, capítulo 15, ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E Jesus ele então sobe aos céus e ele fala: esperem, fiquem. Vocês vão ficar isolados, 10 dias isolados. Ele não disse a quantidade de dias, mas ele disse: vocês vão ficar isolados, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque o poder é o que vem de Deus, é aquilo que Cristo tinha, o poder de Deus na vida dele. Sem mim nada, vocês não podem fazer nada. Isso não mudou. Isso não mudou. Nós continuamos dependendo de Deus. Nós continuamos dependendo do poder de Deus para que nós possamos fazer as coisas. E muitas vezes Deus nos coloca em situações de isolamento para que nós possamos ver a nossa dependência de Deus. Muitos desses casos, é que se eu fosse explicar cada um, a gente ia ficar 2 horas aqui. Muitos desses casos, quando essas pessoas foram colocadas em isolamentos, elas questionaram, elas não entenderam. Mas em algum momento elas perceberam: Deus, eu sou dependente de Ti. Eu dependo totalmente de Ti. Então Deus falava: agora que você entendeu, você vai receber poder. Você vai receber poder porque eu tenho uma missão para você. É interessante quando Deus chega para Moisés, lá na sarça ardente, chama Moisés e fala: você vai lá, você vai salvar meu povo. E Moisés fala: quem sou eu? Quem sou eu para uma tarefa dessa? Eu não tenho capacidade para isso. E aí eu vou traduzir para vocês. Deus disse assim para ele: eu sei que você não tem. Não tem mesmo. Mas eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Em outras palavras, eu vou estar sob o controle de tudo. Você é uma ferramenta na minha mão. Sabe por que vai dar tudo certo, Moisés? Porque você vai ser uma ferramenta na minha mão. Gente, acredite, cada um de vocês. Deus não chamou só Moisés. Deus não chamou só Noé. Deus não chamou só Noemi. Deus não chamou só Esther. Ele não chamou só Paulo. Não chamou só Pedro. Não chamou só João. Ele te chamou também. Ele te chamou também. E Ele quer fazer algo incrível e especial na sua vida. Só que para isso, você e eu, nós precisamos crer. Nós precisamos entender, nós precisamos parar para ouvir o que Deus tem a nos orientar. Nós precisamos parar e ouvir: Senhor, eu estou aqui, me fala. Me fala. Deus vai falar, Ele vai nos orientar, e aí então Ele vai nos chamar para sair. Pronto, você já me ouviu, você já entendeu que você precisa depender de mim, que sou eu que vou com você, e sou eu que vou na sua frente. Agora vai. Nós precisamos entender quando Deus nos chama para ficar em casa, quando Deus nos chama para falar assim: sai do meio de todo mundo. Sai do meio de todo mundo, porque agora eu quero trabalhar você. E eu vou trabalhar você ali, no isolamento, quietinho.
Mas pare para me ouvir. Pare para receber. Porque o isolamento ele dura um tempo. Depois eu te chamo para fora. Depois eu te chamo para fora. Porque eu te trago para o isolamento, para o trabalho que eu preciso fazer internamente em você. Depois eu te levo para fora. Porque você tem uma missão para fazer. Você tem uma missão para fazer. Todos esses casos que eu citei, você pode encaixar isso que eu acabei de falar. Todos esses casos, você pode encaixar. Você pode ter certeza, você vai conseguir encaixar isso em todos os casos que eu citei. Às vezes Deus nos manda entrar. Para que a gente possa ir para o encerramento, Êxodo capítulo 12, versículo 23. O livro de Êxodo capítulo 12, versículo 23. Diz assim: Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Vocês sabem muito bem esse texto, é da 10ª praga lá no Egito. Quando Deus anuncia a 10ª praga e ele diz, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos ombrais da porta, em cima e nas laterais das portas, e vocês vão ficar lá dentro. Vocês vão ficar dentro de casa, vocês não vão sair. Lá dentro vocês estarão protegidos. Lá dentro vocês vão receber o que vocês precisam para a missão que vocês vão ter depois. Mas fiquem lá dentro para que vocês possam se proteger. O contexto disso eu vou deixar para a Páscoa. A Páscoa está chegando e eu vou deixar esse contexto para a Páscoa. Porque o que nós precisávamos entender hoje nós já entendemos. Esse contexto do que acontece lá dentro é o que eu vou pregar na Páscoa, no dia da Páscoa. Não se esqueça, marque esse dia. Eu vou pregar no dia da Páscoa. Esse contexto do que aconteceu lá dentro da casa. É muito importante o que aconteceu lá dentro. Aí no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 28, o autor de Hebreus, ele fala o seguinte: Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A gente leu lá em Hebreus, que foi lá com Moisés, quando eles estavam quase saindo do Egito. Aqui em Hebreus, o autor de Hebreus que escreveu depois de Cristo. E aqui ele fala que pela fé, eles obedeceram a ordem de ficar dentro de casa, guardados pelo sangue do Cordeiro. E nós sabemos que essa analogia nós trazemos para Jesus. Que Jesus é o Cordeiro que se sacrificou e que o sangue de Jesus é o que nos protege e é o que nos livra. Mas Deus continua nos orientando. E a orientação de Deus hoje para nós é: se cuide. Se cuide para que você não seja pego pelo destruidor. Fique guardado, fique em isolamento e deixa eu falar com você. Deixa eu te orientar, deixa eu te mostrar o que eu quero de você, o que eu espero de você. Deixa eu mexer na sua vida, deixa eu moldar a sua vida, porque eu estou te preparando para algo que virá depois. Eu estou te preparando para a missão que eu tenho para a sua vida. Amém? Amém. Na Páscoa eu vou falar o que acontece dentro da casa. Amém? Esperem. Feche seus